Mais um vídeo aí no canal e hoje a gente vamos começar a nossa análise do que aconteceu ontem no mercado pelo mini índice, tá? Então vamos lá. Já de início aqui, né? O que a gente tem aqui, ó? Que o mercado ele parou justamente ali na nossa frequência de mercado ali, onde teve um grande pivôzinho aqui e o mercado voltou a subir. Então, o mercado abriu, né, 9 horas ali, pequeno gap em cima da faixa de abertura, né? Que eu já coloquei em outros vídeos aí. Quem quiser utilizar aqui esse indicador, eu recomendo aí o Price Guide, tá? Adaptado aí, você vai trocar do default que vem do padrão, você vai colocar para número de níveis 1 e variação de TIC 0, você vai ter exatamente a abertura do dia, tá? Por que isso é importante? É porque tem trade que a gente faz sobre a abertura do dia, né, chamada aí ponto de retorno. Então vamos lá. Pivôzinho de alta aqui, boxe azul em cima da faixa de abertura, né, já teria validado aí uma operação. Por quê? Está trabalhando acima da nuvem, tá? Acima da frequência, acima da VWAP, tá? Então aqui teria uma operaçãozinha de compra, tá? Não é a operação que eu entro, tá? Não são as operações que eu gosto de entrar. Depois eu explico o porquê. Então aqui teria uma compra aqui no fechamento do boxe azul, como eu sempre repito aí, né? Desse operacional, que você tem que ter paciência para esperar as melhores locais de trade, melhores momentos, mas quando você entra, você tem aí, sei lá, 70, 80% de probabilidade a seu favor que você vai ter um gain, tá? Então, reforçando, o que é interessante a gente notar aqui? A gente tem que olhar o contexto, tá? Aonde está acontecendo aqueles níveis de preço. O que a gente tem? O preço, né? O indicador aqui, o estocástico, o oscilador, na verdade, né? Saindo da região sobrevendida aqui, né? Da região do entre 0 e 20, tá? Cruzando para cima da média. Opa, isso é um sinal interessante. Eu estou comprando aí num fundo, né, de momento. Depois, estou trabalhando acima da nossa nuvem. Lembra que acima da nuvem operações de compra, abaixo da nuvem operações de venda. Então, opa, outra confirmação, acima da nuvem. Acima da frequência de mercado, né? Que seria ali um cálculo matemático entre maiores máximas, maiores mínimas, dividido ali, enfim. Depois eu explico lá na planilha, mas é a frequência, né? Como se fosse a batida ali, o ritmo do mercado deveria ser ali. Depois tivemos o que? Pivôzinho de alta, né? Um boxe azul. Ganhando o que? A abertura e a VWAP do dia, né? Que também é um indicador importante, muito utilizado pelo mercado. Né? Aqui é o indicador, para quem não conhece, aí é o VWAP, tá? A VWAP, período diário, tá bom? E vocês podem colocar aí, porque também é bem interessante seguir isso aí, operações no RECO principalmente. Então, primeiro, relembrando, saindo da região sobrevendida, são os melhores trades, né? Ou saindo da região sobrecomprada. Segundo, acima da nuvem. Terceiro, depois de um pivô de alta azul. Quarto, ganhou a faixa de abertura, né? Que é o chamado aí ponto de retorno. E acima da VWAP. Então temos aí, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 pontos aqui nesse trade. 700 por quê? Porque no primeiro pivô contrário ao momento, né, atual de tendência de subida aqui, no caso, essa alta momentânea, a gente encerra a operação, né? Não vamos esperar para ver. Mesmo que o mercado suba muito depois, a gente garante a lucratividade. Então, entrada, stop, gain, 700 pontos, tá? 700 pontos aí, tá bom? Risco da operação, 200 pontos, tá? Cada box no Renko 21, lembrando, tem 100 pontos. Os pivôs são de dupla pontuação, então tem 200 pontos, é o risco da operação. Para 700 de gain, tá? Então a relação aí super vantajosa, tá? E depois, qual a próxima operação no índice? Aí são as operações que eu gosto, e as que eu procuro e eu aguardo ansiosamente. Segunda operação,
perda da nuvem, né? Então, box amarelo, pivô de baixa, perdeu a VWAP, box vermelho, né? Comum, descida de baixo, OBV menor que o BV anterior, negativo, perdeu a nuvem, você entra vendido, tá? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 pontos, tá? Então essas são as operações que a gente tem que aguardar, 900 pontos. Isso, na parte da manhã, 900 pontos, tá? Stop aonde? Stop no primeiro pivô contrário ao movimento, ou seja, apareceu o box azul, stop de segurança, tá? Então, duas operações, 700, uma na compra, uma na venda, né? Sempre trabalhando o nosso balizador, lembrando aqui a faixa de abertura é muito importante, tá? Então, o mercado aqui ele segurou justamente aonde? Segurou na frequência, né? Um pivôzinho aqui, ó, bem em cima da frequência. Então, isso aqui seria um trade de risco, tá? Por quê? Tá trabalhando abaixo da nuvem não compra, só vende. Mas tem aqui, ó, tá na região sobrevendida. Um pivôzinho de alta, né? Um boxe azul. Próxima à frequência do mercado, dá para fazer um tradezinho de risco aí, sei lá, você arriscava aí. Aí, sei lá, fazer um trade que não é muito interessante, mas você poderia até fazer um contra um aí, tá? Numa operação aí de 80% de chance de assertividade, tá? Porque você tinha essas informações aqui que estariam corroborando com a tua análise aí, mesmo estando abaixo da nuvem, tá? Na verdade ele andou até mais, ó, 100, 200, 300, tá? 300 pontos seria estopado aqui pelo primeiro pivô. Então, por segurança, tu faz um scalperzinho aí de 200 pontos. Eu não faço, mas dá para fazer, dá para fazer. A outra operação tá acima da nuvem, mas aqui, ó, tem um detalhe, acima da nuvem, mas, ó, box azul acima da nuvem, entra comprado, mas aqui, ó, os níveis de preço já estavam trabalhando ali já na área de sobrecomprado. Então, a gente tem dois indicadores aqui, né? Acima da abertura, né? Acima do cume superior da nuvem. E o box azul. Só que está abaixo da VWAP. A VWAP agora está trabalhando não mais como suporte, mas como uma resistência. Então você está nesse vácuo aí, né? Entre o cume da nuvem e a média ponderada ali dos players ali, dos preços ali, que seria a VWAP diária ali. Então, seria um trade muito rápido, muito curto também. Então, seria um trade de 200 pontos para entrar. Tá? Você tem que entrar e sair rápido. Tá? Então, dá para fazer? Dá para fazer. Eu faço? Não faço. Tá? Mas dá para fazer? Dá. Então, outro trade aqui que dá para fazer, que não, mas tem que analisar o contexto. Ó. Perdeu a nuvem, você entra vendido. Beleza. Só que você tem que entender o quê? A nosso estocástico, né, ele está sobrevendido aqui. Tá bom? Está sobrevendido. Então, você tem que olhar para cima e para baixo. Então, não significa, boxe azul, acima da nuvem eu compro, abaixo boxe amarelo ou vermelho abaixo da nuvem eu vendo. Tá, tudo bem. Mas tem que entender o contexto de onde ele está acontecendo. Então, tem que olhar para baixo. Por isso que a gente usa o nosso estocástico aqui, que ele não segue preço, tá? Ele segue aí o momento, né? A velocidade com que ocorre a variação dos níveis de preço. Então a gente olha os dois aí, eles trabalham em consonância, por isso que se chama trade system. A gente não olha só se coloriu, tá? A coloração, tá? Tem uma base matemática, de análise técnica, tá? Que nos ajuda a identificar as melhores oportunidades de trade com base também em alguns indicadores na tela. Então, é um conjunto de análise, é por isso que eu faço esses vídeos aqui para a gente poder começar a entender, a ler o que está, que a tela, né, o mercado, né, está nos mostrando aqui, tá? Através de cores aí, que isso facilita muito o nosso entendimento. A gente ficar pensando, analisando, lembrando de padrão, essas coisas todas. Por isso que serve a regra de exploração, porque ela já faz essa análise para a gente, então a gente sabe o que significa. Igual a questão do semáforo, né? Verde, amarelo e vermelho, você sabe, né? Se amarelo é atenção, vermelho você tem que parar e o verde você tem que seguir. Então, a regra de coloração faz a mesma coisa para você. Você sabe que box azul você tem que ficar atento e buscar a oportunidade de compra, né? O box amarelo é para você vender, tá? Então, mas entender aonde isso acontece, tá bom? Então, depois teve operação aonde? Sempre aqui, ó.
cume superior da nuvem, tá? Mas aí, ó, região sobrecomprada. Aí tem que entender, vale a pena comprar? Aí aquela questão do trade de risco, né? Ah, mas ganhou, então já tem aqui, ó, acima da nuvem, ganhou a VWAP, tá? Tá acima da abertura. Então, três indicadores. E olhando para baixo. Só que isso aqui é momento, tá? Não significa que ele entra na região sobrecomprada e ele sai. Então, existem muitos trades que eles ficam durante muito tempo oscilando naquela faixa ali e o mercado vai embora, tá? Então, você tem que fazer o quê? Ah, eu quero entrar aqui. Então, você entra e sai rápido, tá? Mas dá para pegar? Dá para pegar. Teve outra operação aonde? Aqui, mesma coisa, tá? Mesma coisa, tá bom? Então essas aí são as operações no índice. Tá? Para o vídeo não ficar muito longo, vamos passar para o dólar aqui rapidamente. Então a questão de análise e contexto é essa aí, tá? Então se aplica tanto para o índice como para o dólar, tá? O dólar aqui a gente usa aí o 9R, mesma coisa aqui buscando operações, ó. Abriu, né? Abaixo do ajuste, né? Perdeu a abertura, a gente vai buscar oportunidades aí de retorno nessa abertura, nesse ponto de retorno, tá? O mercado voltou, aqui ó, o estocástico cruzando para cima da média, a gente entraria onde? Aqui. Ah, mas aqui você já perdeu boa parte do movimento, enfim, mas o operacional é esse, a regra que eu sigo é essa, eu não vou mudar, tá? A despeito de que eu poderia ter entrado aqui, mas é um trade de risco. Você pode entrar? Pode, ó. Você vai entender, né? Pivô de alta. Aí o teu maior balizador seria o estocástico, mas o estocástico ele pode mudar rapidamente, tá? Mas aqui, ó, pivô de alta, ganhou a faixa de abertura, ganhou a VWAP. Opa, mas operar dentro da nuvem é muito arriscado, então eu prefiro esperar e entraria na compra onde? Aqui, tá? Entraria na compra aqui e você sai aqui, porque você teve o primeiro box amarelo contrário, tá? Então seria aí um trade aí de 8 pontos, considerável para o dólar com risco de 4, porque você vai entrar na sombra, né, do box que te deu o sinal de entrada. Então seria um 2 para 1, 2 para 1, né? Total arriscando 4 contra 8 pontos. Então, trade excelente. Então aqui 8 pontos no dólar, tá? Operação validada. É melhor você garantir aqui 8 pontos no dólar do que você se arriscar aqui o mercado ter virado aqui dentro da nuvem. Não se opera dentro da nuvem. É muito arriscado, tá bom? Depois, próxima operação. O mercado já está acima da nuvem. Então aqui não tem mais operação, tá? Porque eu só vou esperar a operação perder na nuvem, tá? Perder na nuvem, tá? Então aqui não teve operação porque ele está perdendo a nuvem na região sobrevendido, tá? Então não tem operação. E a outra operação, a última operação que teria aqui validada é aqui, ó, tá? No box amarelo, perdendo a nuvem aqui abaixo da nuvem, tá? Também operações muito rápidas aqui, mas o seguinte, já é uma faixa aí de horário, né? Já se aproximando das 4 horas, das 6 horas aqui, já ficam trades mais arriscados. Então teria uma operação aqui, tá? E outra operação aqui, tá? Porque essa aqui a gente está no indicativo aí saindo aí da região sobrecomprado, tá bom? Então você ia colocar seu stop aqui, tá? Vendeu aqui e vem acompanhando o mercado, tá? Vendo que você vinha acompanhando o mercado aqui, tá? Aqui, seguindo aí o trade system, no caso aqui de estopar no primeiro box contrário, né? Aqui você ia ser uma operação aí de 4 pontos, tá? Mas aqui você entraria de novo na venda, tá? Se protegeu e
tá? Ia caminhar até aqui. Mas aqui no caso já estava no horário já ruim de operar, mas teve operação, tá? Então essas aí são as operações no dólar aí, tá? Nem sempre tem tantas entradas assim, tá? Pode ver que o mercado tá no dólar, ficou bem afastado do que seria o ideal para se operar, né? Meio que embolado aí, apesar de ter tido operações, mas operações que eu considero mais arriscadas eu prefiro não entrar, tá? Então, essa aqui seria, nesse contexto, né, a operação mais segura, digamos assim, se é que a gente pode falar de segurança no day trade aí, ainda mais na questão dos mini contratos, tá? Então, esse aí foi o nosso análise aí do mercado de ontem, para a gente poder ter boas entradas aí hoje, tá? Então aqui, ó, é o nosso locais de trade, melhores locais de trades aí no dólar, tá? E no nosso índice, deixa eu só consertar aqui. Que eu troquei na planilha, eu troquei aqui, tá? Então o nosso mini dólar aí, a mínima dos 21 dias, 5122, a máxima 5520, a volatilidade 1,39, a frequência de mercado 5,50, tá? No índice, a mínima 114.710, a máxima 125.470 nos últimos 21 dias, a frequência 115.613, tá? Tendência primária do dólar de baixa, né? Porque o ajuste de hoje, tá? É menor do que o ajuste de ontem, tá bom? E sentimento de mercado é comprador, porque a gente está no estocástico ali na região de 20, né? Provavelmente ele vai sair dali, então tem um sentimento comprador. Isso aqui é o estocástico diário. E o índice, o que a gente tem no índice, tá? Tendência primária de alta, ajuste de hoje maior do que ajuste de ontem, e o sentimento vendedor, porque a gente já está se aproximando aí da nossa região aí do sobrecomprado, então ficar atento aí às operações no índice, tá? Isso na questão no gráfico diário, mas tem que entender aí o que vai acontecer no intraday. Isso aqui seria a tendência macro aí para o dia, tá? São esses pontos importantes por isso que eu coloco aí, divulgo sempre aí que seria interessante marcar no gráfico de vocês, tá bom? Então, essa aí foi a nossa análise de hoje e eu te aguardo aí no próximo vídeo.